Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos. Boa tarde, estamos no ar a partir de agora com o nosso programa Mais Casa aqui pela Rede Massa. Começamos hoje a nossa edição nesse projeto que traz esse toque leve, sofisticado com um destaque para vocês. Já notaram? As esquadrias que revelam mais da paisagem no entorno e ao mesmo tempo trazem um material bem diferente. Nosso tema de hoje, esquadrias em PVC, com a Josi das Esquadrias Shalom, que daqui a pouquinho apresenta mais sobre esse produto e as principais características para vocês aí de casa. E ainda tem mais do Estar da Colecionadora, um espaço que une esse toque mais artístico com um projeto bem elegante para vocês. Na edição de hoje, teremos ainda a participação do arquiteto Marlon Berrenque, que traz uma proposta para a Suite Master. Um espaço gourmet fascinante para vocês hoje aqui no nosso programa Mais Casa, porque ele é todo envolto por esquadrias, por vidros. Para apresentar mais para vocês, estamos com a Josiane das Esquadrias Shalom. Boa tarde, Josiane. Boa tarde, Fran. E hoje uma proposta aqui com tons clarinhos nas esquadrias também, é algo diferente e trouxe uma leveza a mais aqui para esse espaço. Então, o branco combinou aqui com o espaço justamente por causa disso, né? Que todo mais clarinho, então a opção das esquadrias também no branco. E uma característica importante também, o material das esquadrias de hoje é diferente. Foi pensado no espaço gourmet nas esquadrias de PVC pela durabilidade e principalmente pela acústica. E é muito interessante, daqui a pouco a gente vai detalhar mais de como isso fluiu aqui nesse espaço também. E vocês notaram que temos aqui um espaço pensado para receber, para muitas comemorações, tem telão. Aqui é um espaço que rola música alta também, muitas festas. A escolha das esquadrias pode ajudar nesse sentido também, Josiane? Com certeza. Aqui o PVC ajuda muito no sentido da acústica, né? Então, como tem vizinhos próximos, para escutar uma música alta aqui dentro, fecha as portas, fecha as janelas e não incomoda os vizinhos que estão em volta. Ou seja, que praticidade, né, gente? Agora venham conosco para cá para acompanharem mais detalhes do projeto de maneira geral. Aqui é interessante também que o arquiteto ele trouxe essa paleta mais clarinha, também aqui no mobiliário, com a pedra nessa tonalidade, e o visual aqui a gente nota muito bem, falando sobre as esquadrias, inclusive nessa parte aqui atrás, onde poderíamos ter a roda banca, mas ao mesmo tempo uma sugestão aqui que é uma janela e consegue fluir ainda mais por esse espaço, ventila ainda melhor. Ventila melhor, aqui foi ocupado o espaço também como um ponto de luz, né? Então a escolha dessa janela aqui combinou perfeitamente com o ambiente. Ficou belíssimo. E quando a gente pensa nas esquadrias em PVC, aqui é um espaço que pode molhar também. O material, ele impacta nesse sentido? Aonde vai ficar esse produto? Tem que ser um tipo de material específico? Vocês dão dicas também? Isso, o PVC ele é bem versátil, né? Ele pode ser utilizado em qualquer ambiente e justamente o ambiente gourmet que você sempre está lavando, precisa lavar, ele é perfeito. Agora falando sobre essa janela também, até a forma de abrir ela já vem com acionamento que é bem prático aqui. É bem prático sim, Fran. Aqui a gente tem o fechamento na cremona multiponto também. Além da praticidade e a facilidade da maçaneta, ela é uma fechadura para segurança, né? Tem dois pontos que ela trava aqui. E bem leve também as esquadrias, tanto para as portas gigantes que nós temos aqui na frente, como também para a questão da janela. E nessa lateral, observando aqui o espaço, não tem como a gente falar só das esquadrias sem vocês notarem todo o visual que nós temos por aqui. Então, teto amadeirado,
com uma iluminação mais quente, detalhe da TV que sai aqui do teto também com automação, e o visual por aqui também fica bem moderno, bem estiloso. É um estilo de esquadria que traz essa sofisticação também, bem nobre. Sim, aqui tudo está combinando, né? E a escolha das esquadrias combinou perfeitamente, tanto o modelo, cor, né? Questão de vidro. Aqui a gente colocou um vidro acidato, que é um vidro como se tivesse uma película jateada, para não aparecer lá para o outro lado, que ali é o espaço para os cãezinhos. E aqui é o espaço para os papagaios. Comparado aos outros tipos de materiais, você falou sobre algumas vantagens, mas qual que é a principal delas quando pensamos nas esquadrias em PVC? A principal vantagem, então, seria o conforto térmico e acústico, né? Devido à câmera europeia que tem no componente do PVC. Agora, uma curiosidade, o vidro também tem que ser diferente nesse caso ou o vidro é o mesmo? Aqui a gente está trabalhando com o vidro laminado, ele já consegue segurar bastante parte do ruído. E agora vamos mostrar um outro espaço para vocês, que é o banheiro, que ficou um charme aqui nesse espaço, né, José? Ficou sim, principalmente a janela aqui. Então, por aqui a gente tem o silo batente, que é uma das principais janelas do PVC modelo. E aqui ele foi bem propício ao ambiente, porque ela pode ser utilizada tanto quanto a janela, né, na opção de tomba, ou tanto aqui como na porta, para o pessoal poder sair nesse ponto de luz aqui. E aqui então a gente tem acesso ao ponto de luz, né? E a opção também, a escolha do vidro jateado, justamente pela privacidade também do banheiro. Isso é interessante, né? Conseguir trazer materiais diferentes dependendo do espaço que vocês têm em casa, como transforma. E agora, né, a gente vai mostrar para vocês mais do visual aqui no contexto como um todo. Josiane, para quem gostou de conhecer mais hoje das esquadrias em PVC, quer fazer um orçamento com vocês também, quais são as condições, como entrar em contato? Pode estar entrando em contato com nós através do WhatsApp. Também temos o nosso site www.shalom.com.br, ou pode ir até a empresa lá que fica na rua Rio Paraná 96, no Chapada. Sempre dicas incríveis, surpreendendo vocês de casa e a gente aqui no programa também. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Eu que agradeço. E daqui a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não saiam daí que daqui a pouquinho tem inspiração para vocês, direto da mostra Black Home Sul, um espaço bem artístico. Arte na decoração, hoje a nossa inspiração para vocês é esse espaço que a gente vai conhecer mais, principalmente por esse lado mais artístico, o estar da colecionadora. Começamos com a fotógrafa Karen Brenner, que é a nossa convidada de hoje, para entender um pouquinho mais do conceito por trás desse espaço. Arte por aqui, fundamental, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo ótimo. Então, dentro desse espaço, as meninas fizeram especificamente um estar para uma colecionadora. E a ideia era a gente poder trazer as minhas obras aqui. Como eu tenho várias, vamos dizer, séries diferentes, ficou definido que fosse a série que é abstrata, que é o Tudo que se vê. Então, todas essas fotos são desta série e são uma pegada mais abstrata das imagens. A gente fez algumas telas bem grandes, por exemplo, essa daqui são telas de 2 metros, 1,5 metro por 2 metros, e elas são feitas em PVC, que é um material que não dá reflexão. A gente tem visto isso muito nos hotéis, na Europa, etc. São sempre detalhes de fotos e são cortes, etc., de coisas do dia a dia, mais ou menos. Então essa remete mais a um movimento, etc. Essa de cima também está bem interessante, as pessoas têm curtido bastante. Todas as duas foram feitas em Lugano, na Suíça. Eu acabei morando 4 anos em Lugano e nessa época eu andei fotografando bastante. Então esses materiais, agora que eu estou começando a trazê-los como espaço para decoração. Depois tem essas 4 outras peças aqui, na forma de impressão delas. E é o Vale do Verzasca,
Franca, que é um vale lindíssimo também, que fica na Suíça, e que tem esses detalhes que parecem meio lunares, assim, né, das pedras. Eu até tomei partido disso e acabei trabalhando em preto e branco nesse trabalho aqui, e ela está no material que é o Fine Art, que é um material específico de fotografia. Karen, aqui nós temos um toque a mais de cor, é uma tela, que material é esse? Na verdade é um Canva. Para você ter uma ideia do que significa essa peça, é uma estação de metrô em Londres e a coluna, ela era toda trabalhada, pintada e tinha um espelho d'água no chão. Então é o reflexo do espelho d'água com a coluna. Porém eu sempre dou um toque, corto numa posição diferente, etc. E daí eu fiz um trabalho de colagem também por ela, para os tons do que a gente imaginava que a gente queria por aqui dentro do espaço. Então essa tá em Canva, até para não ter o reflexo. Ficou muito interessante esse visual também, fica né? Diferente e dá um efeito, as pessoas ficam bem na dúvida. Isso é fotografia mesmo? Então normalmente isso é bem legal, porque as pessoas ficam bem surpresas com os materiais. Aqui eu até quis fazer justamente isso, trazer os outros materiais para que as pessoas pudessem conhecer do que dá para ser feito a fotografia, porque às vezes a pessoa fica muito fixada naquela ideia única de fotografia. Padrãozinho. Padrão, exatamente. Por exemplo, esses trabalhos aqui, Fran, que é bem interessante, esse aqui, por exemplo, é em metacrilato, que é, na verdade, num acrílico, tá vendo? Isso é uma foto feita de uma escultura que eu fotografei em Roma, no museu da Zaha Hadid, lá o Maxi Museum, e daí eu fiz um detalhe, um corte dela, reproduzido de novo em outro material aqui no metacrilato. Como também essa outra peça aqui, é o rio Tamisa, só que aqui a inovação seria o corte. Eu defini fazer, por conta até do espaço que tem essas linhas orgânicas, eu acabei trabalhando com ele redondo, que eu acho que é um trabalho bem interessante. Karen, e aqui o que nós temos nessa imagem? Então, aqui eu já não estava muito preocupada com a parte de reflexo, então a gente está trabalhando com um vidro sobre ela, e é um hotel em Zurique que eu aproveitei as sombras do hotel. Na parte externa do hotel ele tinha tipo uma persiana e ele reflete nessa lateral que é de vidro e mais o piso. E dá esse efeito que é uma das coisas que eu acho legal nesta série. A gente trabalha para que a pessoa também fique assim, mas será que é aí? Será que tem alguma mexida? E normalmente minhas fotos, pelo menos por enquanto, ainda não estou trabalhando com muita intervenção. A minha ideia é trabalhar até com a luz natural do local e eu faço detalhes mesmo das peças. A gente queria parabenizar você pelo trabalho maravilhoso também. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do espaço além das obras de arte. E para conhecermos mais detalhes do ambiente como um todo, agora a gente conversa com a Ana Paula Pavelski, ela que é arquiteta. Aqui tínhamos essa essência pensada em uma mente mais artística e a arquitetura tem que traduzir tudo isso também para esse espaço. O estar da colecionadora, o que ele tem que ter de especial aqui para conseguir acomodar tantas obras de arte assim? Boa tarde. Boa tarde. Então, tudo começou com a ideia realmente de ser um ambiente voltado à arte. No começo a Karen até pensou em uma galeria de arte, mas conversando, né, um tempo a gente pensou, vamos fazer um estar da colecionadora, porque é realmente de tirar a obra de arte daquele ambiente formal e trazer ele para dentro de casa, porque eu acho que a arte ela reflete aquilo que a gente acredita e ela nos leva a um estado de espírito grande, assim, eu acho que ela pode te elevar muito, te relembrar quais são os seus objetivos, os seus valores. Eu acho que ela transmite isso de uma forma muito inconsciente, né? Aí, como a gente queria dar destaque realmente para as obras de arte, a gente pensou, vamos vir com esse fundo branco, para que tudo se destaque na arte realmente. Eu acho que outro ponto também foi que eu e a Cindy, que é minha sócia, a gente conversou muito sobre o ato de colecionar, porque eu acho que muitas vezes quando a gente pensa no estar do colecionador, a gente pensa em algo com mobiliário mais vintage, com peças de antiquário, que também é super válido, mas a gente conversou muito sobre o que a gente viveu até hoje e o que a gente queria trazer de lembranças nossas realmente. Então a gente quis trazer esse toque mais tradicional com essa inspiração que são as molduras, são as estantes, só que tudo isso com uma releitura. Em vez de a gente vir com bosserie, a gente veio com uma moldura completa, fechada, um pouco mais quadrada, que trouxe um pouco mais de contemporaneidade. A gente trouxe a estante, mas em vez de ser tão simétrica, a gente trouxe uma área maior
para os objetos, a gente destaca cada item da sua forma, né? A gente vai dando poder para o quadro, deixando um espaço total para ele reservado. A gente trouxe esse formato diferente também para ter essa quebra, não ser tão quadradinho. E aí para a estante, para os objetos, que são partes nossas, né? Tem alguns objetos que são nossos, outros são de amigos queridos que estão lançando a sua marca. Então, tudo tem significado pra gente. Até mesmo o teto foi aproveitado naquele espaço ali. Qual foi a ideia de colocar um quadro no teto realmente? Como inicialmente a ideia era uma galeria, a gente pensou, vamos fazer algum tipo de instalação mais artística, algo diferente que a gente realmente veria em uma galeria. Então a ideia foi colocar o quadro e aí a gente disse, vamos complementar com o espelho, que vai dar essa amplitude e vai fazer esse espaço de home office brilhar, vai trazer algo diferente. E o interessante é que as pessoas também conseguem visualizar aqui como levar esse lado artístico para dentro de casa, o que é muito importante nos projetos. Sim, eu acho que tudo é referência. Eu falo que a gente sempre tem que cultivar um bom repertório, porque isso nunca é jogado fora. Então, quando a gente vem aqui, a gente vê possibilidades de instalação que às vezes a gente não pensa, assim como a fotografia, às vezes a gente pensa que não pode ser algo abstrato ou mais colorido ou ter um formato redondo como essa do Rio Tamisa. Eu acho que a gente quis trazer aqui e mostrar possibilidades tanto de moldura, a gente tem o passepartout ali, aqui temos um quadro em Canva. A gente trouxe uma variedade de formas de trazer a fotografia, né? Porque eu acho que é isso, essa variação, a gente pode mudar a intenção de um quadro com a materialidade que a gente traz ele para dentro de casa. Então acho que a gente quis trazer também essa experiência mesmo. E nós amamos conhecer mais de tudo isso, compartilhar com quem nos acompanha aqui no programa também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esperamos que vocês também aproveitem esse olhar artístico sobre o lar para transformar a sua casa. E depois do intervalo, não perca a nossa inspiração para a Suite Master com o arquiteto Marlon Berrenque. A dica do Mais Casa de hoje, a MM Design traz os modelos dos nossos terços, que são os colares com as pedras naturais. Nós temos várias propostas para quem quer presentear, para quem quer colocar até mesmo como uma decoração em casa. Ametista, quartzo, tá? Alguns modelos com oração do Pai Nosso. Para quem tem essa questão religiosa, é um excelente presente também, não só para colocar na lateral da cama, para decorar até mesmo sobre a Bíblia. Para quem tem aquele altarzinho em casa e gosta de valorizar também, nós temos várias propostas. Não só os terços de pedras naturais, mas também como os centros que nós temos aqui como proposta de bandejas. Também com pedra natural ágata, com detalhes em dourado. Uma proposta de uma peça menor para um lavabo, ou até mesmo para um centro de mesa. Essa é a dica que a MM Design trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora uma sugestão para vocês pensada na Suite Master, projeto do arquiteto Marlon Berrenque, nosso convidado aqui no programa Mais Casa hoje. Boa tarde, primeiramente, Marlon. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Pensando na suíte, esse espaço do casal é um ambiente muito importante da casa, onde o projeto ele tem que ser especial também aqui nesse caso. Tem, porque precisa atender a necessidade dos dois, né? Então tem essa questão a ser pensada. E qual que é o ponto de partida quando pensamos no projeto da suíte? Por onde começa tudo isso? Primeiro a gente precisa focar na setorização de cada item e no nosso caso nós temos, vamos dizer, o projeto do closet e para ganhar mais espaço na parte do closet a gente trouxe a penteadeira para dentro do quarto. É importante também um arquiteto para conseguir notar essa necessidade, aliar tudo isso no momento do projeto
projeto, porque depois que o móvel fica pronto, não tem como mais voltar atrás. Importante entender de tudo isso também, né, Marlon? Agora, algumas características que a gente quer inspirar vocês de casa também. Começando pela parte da cama, que é o essencial no quarto, né? Já começa ali pela escolha do colchão ideal para o casal. Essa é uma etapa também que pode ser alinhada junto com o arquiteto, definir qual que é o estilo de cama que vai ficar aqui nesse quarto? É importante porque cada pessoa ela tem seu estilo próprio. Tem casais que gostam de camas maiores, tem outros que preferem camas menores, tem pessoas que gostam de cabeceira estofada, tem pessoas que não gostam, tem pessoas que são alérgicas. Então é importante sempre levantar esses tipos de situações para já desenvolver um projeto que atenda a necessidade e não causa arrependimento. E aqui nesse caso, qual que é o tamanho dessa cama que nós temos aqui? Essa é uma king e a cabeceira ela é como se fosse um tecido sintético. Então ele é fácil de limpar, ele é anti-alérgico e trouxe também uma cor, né? A gente está trabalhando tudo tons bem neutros, o piso ele é mais amadeirado, claro. Então o corino mais ou menos nesse tom, ele acaba dando um detalhe daí diferenciado. E como faz a diferença a cabeceira no momento do projeto, toda essa parede ela foi pensada aqui. Se fosse toda branca, não seria tão valorizada assim. O que foi feito aqui nesse caso? Aqui a gente trabalhou algumas molduras de bolserie para dar um detalhe, já que não ia ser colocado quadro, não ia ser colocado nada, até para pegar e harmonizar depois com o restante do quarto. A cabeceira veio contraponto de uma tonalidade um pouco mais escura, então o quarto inteiro ele é suave, mas a cabeceira é o que faz essa quebra. Ficou bem interessante. A iluminação em cima da cama também tem que ser uma iluminação que seja mais aconchegante aqui nesse espaço? Eu particularmente eu gosto de deixar mais uma iluminação indireta na cortina, deixar poucos pontos de iluminação nesse sentido. Temos só bem a iluminação, vamos dizer, que demarca trajetos de circulação, porque o quarto ele tem que ser um ambiente mais aconchegante, um ambiente com uma iluminação mais quente. E daí, claro, no centro você tem a possibilidade de você brincar, colocar uma coisa mais decorativa, colocar um lustre, um pendente. Isso daí varia desde o gosto pessoal de cada pessoa. Marlon, e na frente da cama nós temos um painel aqui com muita funcionalidade. Eu acho importante a gente aproveitar o mobiliário para também você poder armazenar itens que às vezes não sabe onde guardar. Você ter portas embaixo para colocar uma coberta, um edredom, um travesseiro extra é mais fácil, gavetas menores para você poder organizar itens com diversos tipos de necessidade. E a gente traz o maquiador como uma peça decorativa com um espelho e iluminação frontal que serve também para ligar um notebook rápido à noite. Então acaba sendo um móvel versátil que tira aquela necessidade de ficar armazenando tudo dentro de um armário, tudo dentro de um closet. Fica gostoso também o espaço, né? Bem maior aqui para se maquiar, até o espelho de corpo todo. Importante pensar em tudo isso, né? A praticidade do dia a dia. Se vestiu, já consegue se ver aqui. Sim, principalmente por ser circulação, né? Então a última olhadinha acho que vale a pena estar bem posicionada sempre. A gente vai mostrar para vocês as imagens também agora do projeto do Closet, né? São etapas que vão acontecendo dentro da obra. Nesse caso aqui da residência de hoje, a parte do quarto já está pronta e está em produção essa parte do Closet também. Como que ficou esse projeto nesse caso? Ali o que nós fizemos? Nós temos toda essa distribuição interna focada mais em cabides e prateleiras, né? Para ganhar mais espaço possível, porque ele é um closet de transição, de acesso ao banheiro. Por isso que o maquiador ficou para fora, então a gente aproveitou o máximo possível desse espaço dele, com aproveitamento até o teto, porque depois que o cliente já tá na casa, às vezes ele começa a perceber que tem algumas coisinhas que ele precisa mexer ainda, alterar, e daí é melhor fazer com calma certos ambientes. Ficou muito bonito o projeto como um todo. Agora a parte da sala de banho, o banheiro aqui da suíte, também ficou um espetáculo, bem espaçoso o espaço. Sim, ele ficou bem grande mesmo. Nesse caso, o que foi utilizado de revestimento, de materiais para valorizar? Nós viemos com um revestimento que geralmente as pessoas elas usam mais em área externa para dar um verde, dar uma vida, trazer essa coisa mais aconchegante, dar uma quebra. E o restante é dar uma aquecida no mobiliário. Então o mobiliário ele já é um pouco mais amadeirado, o mobiliário de cima você tem um aproveitamento bom da parte interna. Então o foco é ganhar espaço e deixar um ambiente bonito. Isso que é importante, né? Aproveitamento de espaços, especialmente atrás do espelho. Até para os estilos de produtos diferentes, dá para fazer sob medida já essas prateleiras também? Dá sim. Você sabendo mais ou menos quais são suas necessidades, isso fica bem fácil de ser organizado.
Agora falamos hoje com uma inspiração aqui no programa para vocês de um projeto grande. Para quem tem um espaço menorzinho em casa, um arquiteto também é importante no sentido de conseguir aproveitar ao máximo, né, o potencial daquele ambiente. É importante porque às vezes a experiência de um profissional que lida com isso no dia a dia acaba acrescentando facilidades para sua vida. E isso acaba sendo um diferencial grande, que a otimização de espaço é algo que é muito importante em ambientes pequenos. A gente queria agradecer mais uma vez a sua participação, nos inspirando sempre muito aqui no programa Mais Casa. Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Mais detalhes e imagens para vocês aproveitarem em casa também. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje com inspiração artística e também todo o destaque para esse projeto que é elegante e ao mesmo tempo traz materiais diferenciados como as esquadrias em PVC, cuja principal vantagem é esse isolamento acústico incrível que vocês observaram na nossa edição de hoje. Para saber mais, é só entrar em contato com as Esquadrias Shalom lá no Instagram e no Facebook do Mais Casa, que é o Mais Casa Oficial. Tem fotos, detalhes também dos nossos bastidores para vocês. Pelo QR Code na tela, nosso canal do YouTube já sabe, todas as edições ficam salvas por lá. Um ótimo fim de semana para vocês, aproveitem muito e sábado que vem a gente volta com Mais Casa aqui pela tela da Rede Massa. Programa Mais Casa. Oferecimento. Produtel, iluminando seus projetos.